Hoje nós vamos estar aqui orando e recebendo uma palavra de Deus, uma orientação do Senhor. Queridos, todos os dias Deus fala conosco. Às vezes eu vejo as pessoas dizendo assim, Deus não fala comigo. E isso me assusta um pouquinho, porque na verdade Deus está falando. Deus está falando o tempo inteiro. Mas a palavra diz assim, olha, aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então nós precisamos estar com os nossos ouvidos espirituais atentos àquilo que Deus está falando. Todos os dias Deus nos dá direção, orientação. Deus fala assim, olha, vai por esse caminho. Mas nós precisamos estar sensíveis à voz de Deus. E muitas vezes, queridos, nós vamos ouvindo tantas outras vozes que nós deixamos de ouvir a voz daquele que é a voz verdadeira, para nos conduzir aí em toda a verdade. Vou chamar aqui a pastora Cibele para a gente começar junto, né? É uma mulher de Deus, cheia do Espírito Santo do Senhor, e aceitou o convite para estar conosco aqui. Eu louvo a Deus pela tua vida, pastora. Me dê um oi aí para eu te encontrar. E, gente, já convido o máximo de pessoas que você conhece. A gente hoje está num horário diferente. Quando a gente está num horário diferente, normalmente dá uma mudança aí. As pessoas às vezes não viu o aviso, né? Mas eu creio que o Senhor vai trazer quem precisa trazer. Ser guiados e conduzidos pela presença e pelo Espírito Santo do Senhor. Ei, Deus bom. Eita, que a pastora é bonita. Eita aí. Eita, cuidado comigo. Olá! Minha pastora, seja muito, muito bem-vinda. Que bom tê-la aqui. É uma alegria, viu? Não conheço pessoalmente, eu conheço de ouvir falar. Falar muito bem, tá bom? Amém. Muito bem. Dos seus princípios, dos valores, daquilo que você carrega, daquilo que o seu esposo carrega, que a sua família carrega, né? E são pessoas que realmente eu tenho assim um contato muito próximo. Então eu falo assim que Deus ele vai unindo, né, propósitos, e eu creio que isso é muito precioso, poder me conectar com pessoas que carregam princípios tão preciosos, princípios da palavra do nosso Abba Pai, né? Então louva a Deus pela tua vida, seja muito bem-vinda a essa live, a esse lugar. Eu sei que você tem feito aí lives, né? Sim. No YouTube, que maravilha. Eu não encarei o YouTube ainda, pastora, não encarei ele de frente, né? O YouTube é uma plataforma aí que a gente tá ainda reorganizando as nossas amizades, mas uma hora dessa eu vou encarar. E seja bem-vinda, pastora. Antes da gente iniciar assim, né, startar essa live, eu queria que você se apresentasse e aí a gente vai orar, né? Como todos os dias aqui, pastor, eu oro no geral, né? Eu oro no espírito, na alma e no corpo. Eu oro por cura, eu amo cura. Amém. Já fui curada várias vezes na minha vida, minha casa também já passou por muita cura. Glória a Deus. Então eu vou orar por cura, né? Acho que não tem nenhum dia que eu passo por aqui que eu não ore por cura. Então, assim, sempre a gente ora antes e ora depois, né? E eu amo o mover de Deus, a oração. Eu sei que Deus não trabalha na terra se não for por outro caminho, que não seja a oração. Então, esse lugar é muito poderoso. Então, se apresente, fica à vontade. Olá, bom dia a todos que estão aqui, as minhas meninas também que estão aqui conosco, né? Te conhecendo, pastora. Coisa linda. Eu me chamo Cibele, sou mãe de 3 príncipes, Estevão, Timóteo e Micael. Mas, principalmente, sou casada com o pastor e profeta Samuel Felipe. De fato, é um homem que vive a palavra de Deus, é um homem exemplar, é meu pastor, meu profeta primeiro, né? E também afirmo, assino embaixo do que ele é na vida das pessoas. Se fosse perguntar quem eu sou filha de Deus.
templo do Espírito Santo, noiva de Cristo. Essa, na verdade, é a minha identidade. A minha identidade, ela é aquilo que o Senhor diz que eu sou. Então, se alguém fosse perguntar quem você é hoje, essa sou eu, a filha de Deus, né? E você disse aí algo que eu costumo dizer, o Senhor une propósitos, pessoas, né? Como é que você disse? Une propósitos. E eu costumo dizer que o Senhor... Tá bom o áudio? Tá bom. O Senhor une pessoas para o seu propósito. O propósito sempre é dele, né? Nós existimos por causa dele. Então, eu costumo sempre dizer isso. Nós somos unidos pelo seu propósito. Tanto é que nós somos o corpo de Cristo. Certo? Então, essa é uma das coisas que nós precisamos entender como cristãos ou até como, né, como filhos de Deus, que é muito importante que nós precisamos entender esse princípio de ser corpo. Tem formosura no corpo. Então, a gente precisa entender. Uma chave para que a gente possa reinar nessa terra é entender e viver como corpo de Cristo. Coisa linda. Pastor, eu estou vendo suas filhas aí, né, dizendo a respeito do quão amorosa você é. E no seu semblante, né, traz essa aparência, né, de alguém amorosa. E é muito precioso. Eu trabalho com treinamento, né, pastor? Então, a gente vai fazendo essas leituras corporais, faciais, né? E a sua face, ela demonstra, assim, esse amor. Glória a Deus. Que coisa linda, que coisa linda. Então, vamos orar, meu povo? Vamos orar. Convida em nome de Jesus. E vamos orar. Vamos agradecer a Deus nessa manhã. Todos os dias aqui, eu falo assim, ó, vamos agradecer a Deus intencionalmente. Às vezes a gente acorda jururu, às vezes a gente acorda, as coisas não saíram como nós gostaríamos, mas vamos ser intencionais de levantar as nossas mãos e dizer, Senhor, eu te louvo, eu te agradeço. Eu não estou entendendo nada, mas eu te agradeço, eu te louvo, eu exalto o teu nome, eu bendigo. Aleluia. Então, que nessa manhã você possa abrir a sua boca, você possa agradecer a Deus, você possa engrandecer o nome dele. Amém. Aleluia. Deus é bom em todo tempo. Minha pastora, fica à vontade, a casa é sua. E que o Senhor possa ministrar o nosso coração. Eu já pego meu caderno, minha caneta, tudo eu anoto. Eu sou a mulher da anotação. Eu sou a mulher da anotação, minha pastora. Pensa. Amém. Também sou. Amo anotar. Arranjo qualquer papelzinho na minha frente ali para conseguir anotar a pregação do pastor do dia, né? Do meu marido. Vou lá anotando. Glória a Deus. O bom de anotar é que o Espírito Santo vai falando o que ele tem para nós ao mesmo tempo que nós vamos anotando, né? Não, várias palavras já não saíram assim para ti, para as pessoas, em cima de anotações. É assim, né? O Espírito Santo está falando o tempo todo. O Senhor está falando o tempo todo, como tu dissesse ali antes mesmo. Tocou numa coisa muito importante que foi, o Senhor diz, os discípulos questionaram Jesus por que ele falava em parábolas. E Jesus disse que é porque os mistérios do reino são dados a conhecer somente para aqueles que querem, que aplicam o seu coração. Os outros que não querem, eles vão ver, mas não vão enxergar. Eles vão ouvir, mas não vão entender. É sobre isso. Então, se você não estava entendendo até hoje, você que está aqui nos ouvindo, né? Não estava entendendo até hoje o que o Senhor estava falando com você. Hoje o Senhor vai circuncidar o seu coração. Vai tirar tudo aquilo que estava impedindo você de ouvir. Porque ele disse isso a respeito dos fariseus que estavam com o coração cheio. Eles tinham ali todas as leis. Eles estavam ali sabendo o que Jesus estava falando, mas eles não aplicavam em sua vida. Então, hoje aqui, corações vão ser circuncidados. E eu inicio com a palavra coração mesmo. No hebraico, ela é feita com duas palavras. O nome da palavra no hebraico é leve, tá? Leve. Coração para o judeu é mente. Então,
a mente, onde estão as intenções, nossas intenções. A gente sempre precisa pensar, realmente, Jesus era intencional em tudo, de verdade. Tudo que Jesus fazia tinha intenção. E era a intenção de levar o reino, certo? Era a intenção de trazer o reino para a nossa vida, individual e em conjunto. Porque a partir da ferida ali do costado de Jesus nasceu a igreja, né? Por isso que foi tão poderoso quando Pedro disse, tu és o Cristo. E Jesus disse para ele, e eu te afirmo, tu és Pedro, porque não foi carne nem sangue que te revelou, foi meu Pai. Porque tu estavas com o ouvido, coração aberto. Você estava ouvindo realmente a voz de Deus. Então, no grego, coração é cardio. A gente conhece um monte de palavras com cardio, né? Cardiopatia, são doenças no coração. A gente conhece ali cardiologia, o estudo do coração. Então, a palavra que a gente conhece é cardio, mas no hebraico é leve, é na mente, certo? Olha lá, ó. Ela é composta por duas palavras no hebraico, a palavra lamed e a palavra bet. A palavra lamed quer dizer cajado, autoridade, liderança, e autoridade mais liderança é segurança, tá? Então, a autoridade do Senhor. Se eu aprendo quando o Senhor está falando comigo, eu aprendo quando o Senhor está falando. Tá muita gente aí passando por prova o tempo todo. Passa por uma prova, passa por outra prova. Está prestando atenção no que a prova está querendo mostrar? Né? A gente sabe que o deserto é o lugar de passagem. Jesus passou também, esteve ali e foi levado para ser tentado mesmo. No nosso estudo de hoje, a gente viu lá Lucas 22, uma chave importantíssima do reino. Jesus dizendo assim, ó, ele foi lá para orar, porque ele estava aflito, né? Minha alma está profundamente triste até a morte, ele falou, porque ele sabia que ele ia ser entregue ali e ele ia ter que cumprir o propósito, ele ia se separar do Senhor por um tempo por causa dos pecados, que é o que nos afasta do Senhor, o pecado, né? Então, Jesus disse para Pedro, um pouquinho antes, Pedro disse assim, ó, Senhor, imagina, eu nunca vou te deixar. Mas aí Jesus estava mostrando para Pedro o processo que ele ia passar, porque o Senhor já conhece o nosso tempo, o nosso início, o nosso fim, o Senhor conhece. Ele está sempre dando dicas através do que nós estamos passando. Olha lá, ele levou eles lá para o monte e disse assim, ó, gente, eu não acredito que vocês estão aqui dormindo, vocês precisam estar atentos, orando para não cair em tentação. O que é que faz com que a gente não caia em tentação? O que foi a prova de Jesus? Foi levado até o deserto para ser tentado pelo diabo. Então, quando o diabo chegou para Jesus, que Jesus teve fome no seu corpo físico, né? Que dá resposta para a alma, no coração, a mente. O Satanás chegou para ele e disse, ó, tentou ele na identidade dele. Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Então, ele estava com fome e foi tentado. Onde ele foi tentado? Nos seus desejos, na sua alma, certo? Foi tentado na sua carne, né? Corpo e alma. E aí, Pedro disse, eu não vou te abandonar, Senhor. E Jesus disse para ele, por que vocês estão dormindo? Vocês precisam estar orando para não cair em tentação. E logo em seguida, Pedro foi provado. E foi reprovado. Porque não orou para não cair em tentação. Certo? Mas a gente vai falar, na verdade, estou falando ali sobre o nosso devocional de hoje. Minhas lives, esqueci de dizer, né? De segunda a sexta, 7h15 da manhã. Vai bater um pouquinho os horários aqui, mas você pode assistir primeiro a live da pastora Sumai, e depois ir lá para o YouTube correr assistir a minha também. Você deixa gravada, pastora? Hã? Você deixa gravada? Fica, sobe como vídeo depois. É a live ali na hora, é ao vivo, live, né? E depois fica gravado como vídeo. O YouTube já sobe direto como vídeo mesmo. Né? Dá para olhar ali. O que a
a gente vai falar hoje, gente, é sobre ter uma vida abundante, sabe? Com Jesus, tudo é quantidade. Tem quantidade de vida. Eu vim para que vocês tenham vida e vida abundante. E vocês possam passar numa prova com nota A, não com nota D. Eu vim para que, ó, e quando o Senhor dá talentos para um e para outro e para outro, o que o Senhor faz? Faz com que a gente venha multiplicar. Eu costumo dizer que quando nós damos, estamos multiplicando, na verdade, não diminuindo, né? Impressionante, a matemática de Deus. A fé é a matemática de Deus. A fé também é quantidade. Olha, Jesus disse, se tiverdes fé como um grão de mostarda, você vai poder dizer para esse monte. Você vai poder ordenar, né? Então, ordena para que saiam as coisas da sua frente. O que você está esperando aí? Por que você está parado? Diga ao povo que marche. Por que você está achando que esse mar aí é um problema? Né? É isso que o Senhor está falando conosco. Mas isso tudo está, gente, em nós conseguimos passar por esses 4 passos, que é, primeiro, reconhecer o que está impedindo, certo? Depois, arrepender de não estar agindo contra aquilo. Depois, eu preciso exercer domínio sobre aquilo. E depois eu vou reinar com o Pai. Então, olha só. Eu preciso entender que tem propósito de Deus em todas as vidas. Esse é o propósito de Deus em todas as nossas vidas. Que haja arrependimento, que haja, primeiro, reconhecimento. Quando a gente não reconhece, nem existe, né? Que haja, depois, arrependimento, que é desejo de mudança. Então, eu reconheço, eu arrependo, eu domino, e então eu reino. É sobre isso. São 4 passos para uma vida abundante, para uma vida onde nós vamos receber toda a quantidade recalcada, sacudida e transbordante do Senhor para todas as áreas da nossa vida. Tá? Glória a Deus. A gente tem vivido aí, eu vejo tantas pessoas com tantas qualidades, mas a pessoa ela vive debaixo do domínio daquilo que falaram sobre ela. Eu vou trazer a história de alguém aqui chamado Jacó. Quem já conhece aí Jacó? Jacó foi uma pessoa... do meu filho mais novo, Israel, só porque é de Jacó. Eita, coisa linda. Ô, gente, Israel é lindo. Micael se chamaria Israel, mas uma amiga minha lá nos Estados Unidos engravidou junto comigo e ela disse, eu vou chamar Israel. Aí eu disse, então vai ser Micael. Também queria Micael, tava em dúvida. Bom, Jacó iniciou sua vida quando, no seu nascimento, o nome que as pessoas deram a ele já foi um nome que marcou ele como alguém que depois ele viveu uma vida assim. Então, já chamaram ele de enganador no seu nascimento. A minha pergunta é, você tem vivido segundo aquilo que as pessoas têm falado sobre você? Ou você tem vivido segundo aquilo que Deus fala sobre você? Meu Deus. Então, você tem vivido em cima do quê? Onde você está caminhando? Que tipo de vida você está levando? Se eu te levar hoje num cemitério, eu vou te mostrar lá muitos sonhos enterrados. Por quê? Aquelas pessoas lá foram enterradas juntamente com seus sonhos, muitas delas, a gente não sabe se todas, porque elas decidiram viver segundo aquilo que as pessoas falavam a respeito dela. Agora, se eu vivo o propósito de Deus na minha vida, e é por isso que nós estamos unidos e reunidos aqui, então eu vivo reinando com o Pai sobre as minhas emoções. Eu vivo com a inteligência espiritual de Deus, que é entendimento, mais sabedoria, conhecimento de Deus. E aí eu vivo reinando, eu domino, eu reino sobre as coisas. Lá em Gênesis, o Senhor nos ensinou, Ele deu a ordem, dominai a terra. Está na hora de nós levantarmos um povo que realmente vive o propósito de Deus. Gente, tem gente viva que tem sonhos enterrados. Porque está vivendo segundo aquilo. Então, Jacó nasceu e ele recebeu esse nome
de enganador, porque ele já nasceu com a mãozinha no pé, eles já lutavam dentro do ventre da sua mãe, né? Jacó é o terceiro da sua, né? É Abraão, Isaac e Jacó. Então, o número 3 ali já significa equilíbrio, olha só, para o povo judeu, tá? Então, quando eu encontro um equilíbrio, então eu acesso uma porta, que seria o número 4. Então, depois que eu encontro o equilíbrio, você pode anotar isso daí. Quando você encontra o equilíbrio, quando você encontra o que o Senhor fala a seu respeito, então você vai acessar tudo aquilo que o Senhor tem para você, certo? Então, Jacó nasceu, as parteiras ali já chamaram ele de enganador. Ele já cresceu com isso, depois ele realmente viveu isso, tanto que a gente vê que o irmão dele pede um prato de comida e ele, astuto, já diz assim, eu te dou se tu me der o teu direito de primogenitura. Apesar de que o coração de Jacó tinha uma disposição de entender esse direito de primogenitura. O que eu quero dizer para você hoje, o Senhor quer te abençoar, as bênçãos vão correr atrás de você, mas você precisa se submeter também aos seus deveres. Ninguém chega a uma vida abundante sem cumprir os seus deveres. Então, eu quero que você escreva aqui no chat aí, ó. Cada dia é uma conquista. Cada dia é uma conquista. Cada dia você vai conquistar alguma coisa, certo? Cada dia você vai conquistar, e o que você conquistar naquele dia, você vai usar de suprimento para o outro dia. Então, você não vai parar de lutar para conquistar algo, não. Você vai continuar conquistando, ou seja, você vai continuar lutando a sua vida toda. E você está equipado, preparado por Deus para isso. Certo? Então, Jacó pegou ali o direito de primogenitura do seu irmão, porque seu irmão chegou lá do campo, estava cansado, com fome. A palavra até fala muito forte a respeito sobre isso, né? Poderíamos ficar para uma outra hora, que Esaú vem do povo, né? Daí vem de Edom, fala sobre pecado, tá? Diz que Esaú comeu e levantou e assim desprezou o seu direito de primogenitura. E quantos de nós temos satisfeito a nossa alma e temos desprezado o nosso direito de filhos de Deus? Porque nós queremos provar que nós é que estamos certos. Porque nós queremos provar o nosso ponto em vez de querer viver o que Deus tem para nós. Certo? É exatamente isso, né? Concordo que nós temos perdido muitas coisas. Quantos sonhos foram enterrados? Por quê? Porque as pessoas viveram... Gente, doenças como câncer, acidente no coração, todas as doenças estão ligadas aos sentimentos. Está no nosso coração, está sobre dominar a alma. O que Deus falou com Caim quando ele estava ali bravo, furioso, porque a oferta do irmão dele tinha sido aceita dele não? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? O desejo do pecado é contra ti. A nossa carne, ela quer nos matar o tempo todo. Nunca ela está satisfeita. Então, se você não aprender a amar as coisas pequenas, ou seja, a conquista do dia a dia, você nunca vai conseguir valorizar as grandes coisas que o Senhor vai fazer por você. Então, eu preciso amar o cotidiano, arrumar a cama, né? As coisas que eu tenho que fazer no meu dia a dia, arrumar a casa, louvando ao Senhor, agradecendo ao Senhor, sabe? Porque quando eu amo as pequenas coisas, ou seja, quando eu amo o cotidiano, tô falando isso aqui para alguém, sabia? Na verdade, tem muitas pessoas aqui que estão sentindo assim, ai, parece que eu não consigo fazer as coisas. É porque você está esperando coisa grande. Quando, na verdade, você só vai alcançar o grande quando você conquistar os pequenininhos. Era assim que um altar era erigido, né? Ou seja, levantado, né? E é assim, pastora, que uma casa é construída, é assim que a vida é construída, não né? Tijolinho por tijolinho. Pequenos passos que vão gerar grandes transformações. E muitas vezes as pessoas, por estarem querendo, né, já uma construção pronta, ela não valoriza o processo de tijolinho por tijolinho. Exatamente.
Então, às vezes, ela olha o resultado e fala assim, ó, fulano, eu quero aquele resultado. Mas pode ir na vida de fulano que ela foi colocando tijolinho por tijolinho Exato. até chegar onde ela chegou. Mai, eu quero declarar sobre você aqui agora, em nome de Jesus, o amor e a gratidão pelas coisas pequenininhas. Em nome de Jesus, eu declaro que você vai ser uma conquistadora. Cada tijolo vai ser comemorado por você, em nome de Jesus. E todos aqui que estão aqui, que sentem essa mesma coisa. Será assim? Gente, foi assim na vida de Jacó. Daí Jacó continuou fazendo o que as pessoas diziam que ele era. Jacó enganou daí não só o seu irmão, pegou o direito de primogenitura do seu irmão de uma forma astuta, como ele também enganou o seu pai no leito de morte, se passando pelo seu irmão, certo? E aí, Jacó continuou vivendo as coisas que as pessoas falavam a respeito dele, em vez de viver as coisas que Deus tinha para ele. Mas o Senhor levou ele numa caminhada. O Senhor levou ele a aprender a valorizar cada coisinha que ele precisava conquistar, né? Tanto que Jacó levou aí um monte de tempo para conquistar tudo que ele precisava conquistar. Mas nessa caminhada, gente, Jacó, tudo que ele semeou, ele colheu. Ele chegou lá na terra do seu pai, encontrou o seu tio, que o enganou também. Então, ele aceitou ali. E ele, em vez de pegar aquilo como ofensa para si, ele entendeu que o Senhor estava falando com ele. Ele entendeu o que o Senhor estava falando com ele, ele compreendeu onde ele estava errando. E ali já começou uma mudança na história de Jacó, assim como hoje vai começar uma mudança na história da sua vida. Já começou aí com o Espírito Santo gerando em você o desejo de amar as coisas pequenas, cada conquista do dia a dia. Já começou agora, o Espírito Santo já está gerando em você, certo? O papai já liberou, já está sendo gerado no seu coração esse desejo. Você vai ver que você vai começar a amar isso aí. Então, Jacó saiu lá, depois de um tempo, saiu vou chegar ainda um pouquinho mais lá dentro da terra lá de Labão. Depois de um tempo que Jacó começou a entender o que Labão estava fazendo, porque aí ele começou a perceber o que Labão estava falando, ele começou a perceber que mudou o rosto de Labão para com ele. Ele começou a perceber que Labão pegava e tentava esconder os carneirinhos, as ovelhinhas, os bodes, sei lá o que ele estava lá criando. Ele começou a trazer com Deus a existência. Começou a viver o propósito de Deus na vida dele. Olha só. Então, ele viu que Labão estava enganando ele. Você acha que ele ligou para o que Labão estava fazendo com ele? Claro que não, ele correu para Deus. E ele começou a trazer a existência com Deus as coisas que ele precisava na sua vida. Dentro do rebanho só tinha as ovelhas, vamos só tratar por ovelhas, tá? Que eram para Labão, porque Labão escondia as outras e levava para uma terra distante. Mas o que Deus fez com ele? Deus mostrou para ele que ele poderia gerar com Deus, criar com Deus. Eu sempre digo assim que a palavra cria e o Espírito gera, né? Porque o verbo, Jesus, o Espírito Santo vem então e gera, né? Ele gerou no ventre, ele gera no nosso ventre. E tanto que nós concebemos, então, que ele está gerando, né? Mas com Deus, nós geramos, com o Espírito Santo, nós vamos trazer à existência o que nós precisamos. Mas precisou haver primeiro uma entrega de Jacó, precisou haver primeiro um reconhecimento. Então, Jacó reconheceu, ele viu, tanto que ele disse assim, tu me enganou, primeiro ali com Lia, primeiro foi enganado com Lia, depois aí ele teve que trabalhar mais 7 anos por Raquel. Então ele percebeu toda a situação, aquilo tudo Deus permitiu que acontecesse para que ele pudesse enxergar o que ele tinha feito, para que pudesse haver então reconhecimento e então arrependimento, e aí Deus começou a mostrar para ele que ele podia dominar, sujeita a terra e domina sobre ela. Então, Deus deu estratégia para Jacó, e Jacó começou ali, então, a permitir a transformação. Depois de muito tempo, Jacó pegava e pegou
Onde as ovelhinhas se procriavam, ele colocou ali as varas, lembra? Salpicadas? Quem sabe da história de Jacó lembra. E ali, quando elas procriavam, elas já geravam ovelhinhas que ele precisava. E assim Jacó foi sendo enriquecido pelo Senhor, com o Senhor. Quem reina com Deus, primeiro reconhece, depois arrepende, depois domina, para então reinar. E olha só o que aconteceu. Não parou por aí, gente, mas Jacó já estava aproveitando o que o Senhor tinha. Jacó já estava aproveitando com o Senhor o que estava disponível para ele, porque primeiro ele reconheceu e depois arrependeu. Aí, Jacó já começou a aproveitar das bênçãos. As bênçãos já começaram a alcançar ele, certo? Ele teve uma vida bem difícil, teve bastante briga entre as irmãs ali, a gente sabe toda a história. Se você não conhece, você pode também, lá na nossa live diária, eu faço uma leitura anual da Bíblia. Então, eu acabei de explicar sobre isso. Você pode pegar os vídeos que já estão gravados ali dessa semana passada. Agora eu estou falando sobre isso. E aí, Jacó começa a sua jornada de volta para casa. Aí ele tem ali um encontro com Deus no Val do Jaboque, certo? Primeiro, já na ida, o Senhor mostra, eu vou estar contigo, tá? Na ida, o Senhor já mostra, eu vou estar contigo, lá em Betel, quem lembra disso? Que Jacó viu ali a escada que vinha do céu para a terra, anjos subindo e descendo, né? Ali o Senhor disse assim, ó, eu tô contigo. Tá? Ele disse, eu estou contigo, pode ir, ser forte e corajoso, vou estar contigo todos os dias. Mas não quer dizer que tu não vai colher o que tu plantou. Mas se tu aprender com a tua colheita que tu não pode semear mais isso, então eu vou começar a te abençoar de outras maneiras, né? Então, olha só, ele aprendeu. Ele parou de semear enganação. Ele já parou de semear aí. Então, o Senhor estava com ele, tá? O Senhor se mostrou para ele ali antes dele chegar na terra. Apesar de tudo que aconteceu, ele sabia que o Senhor está com ele. Você está aqui? Quantas vezes você está questionando se o Senhor está com você só porque você está passando perrengue? Em vez de você estar analisando qual foi a semente que você botou dentro da terra, você está questionando se o Senhor está contigo. O Senhor está contigo. A pergunta é, você sabe que semente você plantou? Que colheita você está tendo? E se você quer ter outro tipo de colheita, que outra colheita você quer ter? Você vai saber agora analisar cada semente que você vai plantar? Você sabia que você planta sementes nos corações das pessoas através das suas palavras? Você sabia que você pode matar ou fazer alguém viver através das suas palavras? Pode matar sonhos. Tem pessoas que vivem uma vida inteira presa. E eu sei que tem gente aqui. Tem pessoas que vivem uma vida inteira enterrando talento por causa do que alguém falou para você. Feriu você e você não consegue sair daí. É sobre isso que a história de Jacó fala. Hoje eu declaro você liberto dessa prisão. Mas, sabe, a chave que vai abrir essa porta aí tá com você. Você consegue declarar assim, ó, eu perdoo essa pessoa. E ainda que você me diga, pastor, eu não me lembro ninguém, mas eu me sinto presa. Então você vai dizer, eu perdoo seja quem for, Senhor. Porque eu quero o teu perdão, eu quero a partir de agora começar a viver uma nova história, como Jacó vai viver agora, quando ele atravessa ali o Val de Jaboque. Que ele tem um encontro com o Senhor. E aí o Senhor faz o quê? Ele luta com o Senhor. Vocês lembram dessa luta que teve, né? Jacó luta com o Senhor. E o que acontece aí? Jacó diz assim, ó, eu não vou sair daqui enquanto não abençoar. E o anjo diz assim, eu preciso ir porque já está amanhecendo. E ele disse, eu não vou sair daqui enquanto você não me abençoar. E o Senhor pergunta para ele, qual que é o teu nome? E ele diz, o meu nome é o que as pessoas falam sobre mim. Mas eu estou lutando justamente porque eu quero deixar para trás tudo isso. Eu quero semear diferente a partir de agora. E o Senhor diz para ele o quê? Olha a resposta. Porque tu lutou comigo como príncipe, primogênito, primeiro. Porque tu lutou comigo e tomou posse daquilo que tu és. Porque tu creu naquilo que eu falo que tu é. Então, hoje, o teu nome não é mais Jacó, mas sim Israel.
Você percebe que precioso é o Senhor, quer mudar a tua sorte, minha irmã. Ele quer mudar o teu nome. Ele já mudou o que as pessoas falam a seu respeito. É só você que não tomou posse, mas hoje você toma posse em nome de Jesus. Você precisa querer. Jacó quis. Ali mostrou ali uma conquista a cada dia. Jacó conquistou quem ele era no Senhor, porque primeiro ele reconheceu. Depois ele arrependeu. Depois ele dominou aquilo. Então não basta só reconhecer e arrepender. São passos que você precisa dar. Você precisa dominar aquilo que te faz ficar preso, que te faz semear mal. Então, o que é que você precisa dominar? A luta contra essa pessoa que te feriu vai durar um tempo ainda. Você precisa lutar. Eu já liberei perdão, eu não vou ficar... Sentiu raiva? Um alerta. Está repreendida essa raiva em nome de Jesus. Pastora, o que me faz ver esses alertas? O fruto do Espírito. A pastora Sumai começou a live ali dizendo paz, amor, longanimidade, mansidão, domínio próprio, alegria, bondade, benignidade, fidelidade. O fruto do Espírito com 9 gomos. O que não está no fruto não é de Deus para mim. Então, se eu estou sentindo raiva, tristeza, ódio, sentimento de injustiça, tudo é cancelado na sua vida agora, em nome de Jesus. Você recebe agora os seus olhos e seus ouvidos. Glória. Os mistérios do reino são te dados a conhecer hoje, em nome de Jesus. Amém? Você começa seus olhos são abertos agora para você compreender o que o Senhor está falando com você, para você abrir mão. Você está querendo aplicar o seu coração em ouvir o que o Senhor está te falando? Você está querendo se derramar na presença do Senhor? Você está querendo lutar com o Senhor para deixar para trás tudo aquilo que era o que as pessoas falavam, que você pensava a respeito de você mesmo? Então, você precisa entender que já existe uma capacitação para você, mas que você precisa lutar para vivê-la. Já está tudo disponível. A vida abundante do Senhor está disponível para você. É você que conquista ela. Você conquista ela cada dia. A quantidade de vida, a quantidade de fé, a quantidade de talento, de fazer multiplicar, está sobre você. A quantidade existe. Você é que alcança ou não. Porque a palavra diz que o reino de Deus é tomado por esforço. E somente os esforçados se apoderarão dele. Amém? Glória a Deus. Eu pensando nisso desde ontem, viu, pastora? Desde ontem eu ouvi... Na verdade, eu ouvi uma pessoa dizendo assim, olha... tudo aquilo que você tem que se esforçar não é de Deus. Eu falei, não, essa pessoa não lê a Bíblia, não tem condição não. Aí ela falou assim, tudo que você tem que empenhar esforço não é de Deus. Eu falei, gente, onde ficou? Esforça-te, tem bom ânimo. Será que pularam esse versículo? Né? E aí agora, eu fiquei, né, ali, eu falei, gente, e quantas pessoas estão estagnadas, paralisadas, não adentram na sua verdadeira identidade, não adentram naquilo que Deus te chamou para você, não se empenham, não se esforçam. E muitas vezes, queridos, os filhos das trevas estão se esforçando e entrando em lugares que era para você viver, mas você não vive. Isso aí. E às vezes você fica ressentido, porque você fala, eu sou uma serva. Sabe por que eu tô falando, pastora? Porque eu já estive nesse lugar, né? Sou uma serva. Eu oro de 8 a 10 horas. Meu Deus, eu sou quase um querubim ungido. E a coisa não acontece para mim, mas faltava posicionamento. Faltava me ver com a identidade que Deus me entregou. Faltava me posicionar diante da vida. Faltava. Exatamente. Esforça-te, tem bom ânimo, se posicione diante da vida. Exatamente. Se posicione diante daquilo que Deus te chamou para fazer. E às vezes é mais fácil você ficar estagnado. É mais fácil se manter. Eu falo assim, olha, a zona de conforto é um berço que Satanás está ninando você. Dorme, bebê, e vai ficar lá dentro. Sabe o que eu costumo dizer? Que conforto traz conformidade. O que a palavra fala? Não vos conformeis
com este século. Claro, tá falando sobre as coisas de Satanás, mas é que realmente se eu ficar ali, tá confortável. Tá confortável eu ter pessoas com pena de mim porque eu não tenho as coisas. Mas eu fico ali dizendo que eu sou filha do rei, que o meu Deus é o Deus de toda prata e todo ouro, mas eu não me esforço para ter, eu não estudo para ter um bom emprego, aquilo que eu sempre sonhei. Eu vejo o povo de Deus muito parado sem estudar. Também vejo. O povo de Deus realmente tinha que estar em lugares de autoridade. O Senhor nos deu, mas nós precisamos conquistar. Em nome de Jesus. Exatamente sobre isso. É isso. E que Deus levante pessoas que entendam o plano, o projeto de Deus e se posicionem diante da vida, diante daquilo que Deus tem para a tua vida. Deus tem algo bom para você. Durante anos, eu fiquei estagnada, durante anos. E eu entendia que esperar no Senhor era não fazer nada. Que era fazer como essa moça, eu vi ela pregando, né? Se tem esforço, não foi Deus que fez. Então você tem que descansar e Deus ficar paradinha. E Deus vai fazer tudo. Daquilo que é a sua responsabilidade, Deus não faz. Né? Deus, o descanso de Deus é bem o contrário. Por Jacó. Jacó teve que voltar. Jacó teve que reconhecer. Jacó teve que se arrepender. Jacó teve que enxergar a sua identidade, que Deus estava dizendo, parar de ouvir aquilo que falaram desde o nascimento dele e receber a verdadeira identidade em Deus para que ele dominasse e reinasse em vida. E ele foi um dos patriarcas mais relevantes. Né? Ele é o homem da filharada. Ele realmente, né, começou a cumprir de fato a promessa que estava sobre Abraão, pai de multidões. Né? Um dos pais de multidões foi Jacó, de uma forma muito relevante. Então, isso é muito poderoso. Porque ele se apropriou. Eu louvei a Deus, né? Você fala assim, o rei é tomado por isso. Eu falei, é isso. É conquista, é luta, o tempo todo, a vida toda. Agora, esse ano eu iniciei chamando assim, gente, não importa a idade que você tenha. Sabe aquele sonho que Deus colocou no seu coração lá na adolescência, na juventude? Vá realizar. Tem faculdade tão fácil hoje para acessar. Faz uma faculdade EAD, mas faz para que você compreenda a capacidade que Deus já te deu. Alcance essa capacidade. Não adianta nada eu querer ser algo, né? E eu não me esforçar. Porque o Senhor já liberou essa bênção sobre mim. Já há unção liberada sobre mim. Mas eu estou vivendo... Por exemplo, Davi já tinha sido ungido rei. Mas ele precisou ser forjado para chegar ao reinado. Certo? Ele precisou alcançar a capacitação para sentar no trono. Então, olha só. Davi tinha pessoas que lutavam contra ele. Ele tinha sido ungido rei. Saul ainda estava lá, no lugar que era dele. Ele podia ter pensado, ué, Senhor, mas não me ungiu o rei. O que eu estou fazendo aqui na caverna? Me escondendo acho que é Leila, não me lembro o nome da cidade. Lá ele viu os filisteus atacando o povo que era dele, como rei. E ele disse, Senhor, eu tenho que ir lá para essa cidade atacar os filisteus que estão atacando o meu povo? Tem. Mas o povo vai contar para Saul que eu estou lá? Vai. Mesmo assim, eu tenho que ir para lá? Tem. Porque é o teu chamado. É para isso que eu te chamei. Então, vai ter luta, mas tem que vencer elas com o Senhor, passar por elas com o Senhor. Faz parte do chamado de Deus para sua vida. Glória a Deus. Amém? Glória. Eu tenho certeza que tem muitas pessoas aqui sendo fortalecidas no Senhor. Glória. O texto que eu ia ler aqui estava em Gênesis 35, diz assim, ó, Deus disse a Jacó, levanta-te, sobe a Betel e habita ali, faze um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú. Lá na escada, né? Teu irmão. Então disse, olha só o posicionamento de Jacó. Na hora ele se levantou e disse Jacó à sua família e a todos que com ele estavam. Gente, Jacó já tinha sofrido um monte. E ele tinha que levantar mais uma vez. Você se levanta todas as vezes que o Senhor te mandar. Levanta. Cinge, olha aqui que Jacó fez, ó, várias coisas. Olha o que ele fez. Jacó disse à família e a todos que com ele estavam, lançai fora tudo que não é de Deus. Deixa para trás tudo. Aqui nós vamos enterrar. Ele estava, se eu não me engano, ele estava em Berseba aqui, tá? Que era o lugar dos 7 poços lá, que começou com Abraão, lembra?
Tá? E estava aqui em Berseba. Ele levantou, ó, lançai fora todos os deuses estranhos que há no vosso meio. Tudo que você dá mais atenção é mais importante do que Deus na sua vida. Então, você tem que deixar para trás. Aí diz aqui, ó. Purificai-vos e mudai as vossas vestes. Ou seja, vamos mudar a nossa atitude. Vestes fala sobre atitude. Então, eles trocaram as vestes para poder entrar nessa nova vida que o Senhor estava chamando para eles. Então, primeiro eles deixaram para trás tudo que era mais importante, tudo que estava sendo, para eu ser feliz eu preciso me mudar para aquele lugar. Para eu ser feliz eu preciso que essa pessoa aconteça alguma coisa com essa pessoa porque ela me feriu demais. Não é nada disso. Para você ser feliz é você que precisa entender que a sua mente tem que estar no Senhor. Põe veste nova. Ó, e nos levantemos e vamos obedecer ao Senhor. Só isso que precisa. Então, são 4 passos para começar a reinar com o Senhor e são 3 passos para viver uma vida abundante. Oh, glória! Amém? Glória a Deus. Fala essa é a palavra que o Senhor me trouxe. Pastora. Hã? Fala os 3 passos de novo. Ó, então lançar fora tudo aquilo que está me prendendo no mesmo lugar, trocar as minhas vestes, purificar, né? Trocar a veste. Veste quer dizer condição de uma pessoa. Vocês lembram quando o cego estava com uma capa na beira do caminho? Era uma capa que mostrava que ele era cego. Aquela capa era para identificação. Olha aí, ó, identificação, identidade. Mostrava quem ele era. Ele tirou a capa, quando Jesus disse, deixa ele vir, ele tirou a capa e lançou fora. O que ele estava dizendo? Eu não sou mais cego, agora eu vou ver. Glória a Deus. É estado. Glória. Então eu preciso... E é um passo, gente. Glória. Ele só tirou a capa. Primeiro ele clamou, né? Jesus, filho de Davi. E Jesus ouviu. Mas não ficou só no clamor. Ele precisou agir. Ele tirou a capa, eu tomo posse. Então eu preciso lançar fora aquilo que estava antigamente, mudar as vestes, que significa purificar, e caminhar para o novo de Deus para mim. Então, obedecer. Meu marido costuma dizer, obediência gera milagres. Ele tem essa pregação aí no YouTube, se você quiser ouvir, é maravilhosa. Ele também diz, gente, como profeta, ele diz, profecia não é tudo. Sabe por quê, pastora? Por que profecia não é tudo? Porque o Senhor, olha, na nossa vida isso acontece. O Senhor já nos deu tudo que nós temos que fazer. Por que nós não estamos alcançando? Porque nós não estamos percorrendo o caminho que precisa ser percorrido. Para eu chegar na profecia que foi me dada, eu preciso percorrer um caminho. Eu preciso construir tijolinho por tijolinho. Eu preciso compreender o que o Senhor está falando. Então, é exatamente isso. Senão, eu nunca vou chegar. Eu posso ter a profecia, eu posso ter a palavra, mas eu posso não viver ela. Isso é tão poderoso, pastora, que uma vez eu falei exatamente isso com Deus. Deus me deu uma promessa, há muitos anos atrás, muitos anos, de mãe de multidões. Só que eu só pregava para as panelas e para os espelhos lá de casa. O povo do coração duro, ninguém se convertia. Aquelas panelas... Tem alma nenhuma. Aqueles espelhos endurecidos. Mas eu estava lá, pregando, ministrando. E eu sou empolgada, né? Deus me deu empolgação. Na fila da empolgação eu passei. E aí eu pregava todo dia. Tá pensando o quê? E aí, tipo, Deus deu a promessa, mãe de multidões. Só que eu não tinha. Na época não tinha internet, né? Para você vir para a internet. E nas igrejas, assim... não é essa coisa, eu não fazia parte, na igreja que eu fazia parte, mulher nem podia pregar. Então, eu não fazia parte de uma igreja igual a Assembleia, né? Que falava, vamos dar oportunidade, né? E minha avó, ela ainda dizia assim, minha filha, você tem que ir para a igreja que dá oportunidade, né? E aí, minha avó é a mulher mais crente que eu conheci na vida. Minha avó tinha um joelho de camelo, de tanta oração. Aquele joelho quadrado, né? De tanto orar. É uma referência, assim, gigantesca na minha vida. Linda. Foi a minha avó materna.
Amém. De uma forma, assim, fora do comum. E aí, cadê essa... Não, Deus falou, né? Aí um dia eu fui pro culto e eu falei assim, sabe de uma? E eu falei só pra mim, no meu coração. Eu falei, ó, Deus me deu essa promessa. Se foi Deus, ele vai cumprir. Eu não vou fazer nada. Eu vou ficar parada. Eu não vou fazer nada, porque Deus vai cumprir a promessa. Quando o irmão foi pregar, era um profeta, né? E aí ele começou a ministrar. Ele falou assim, entrou uma pessoa aqui que ela diz que Deus deu uma promessa para ela e que ela vai sentar e esperar a promessa acontecer. E Deus está te dizendo, se você sentar e esperar, não vai acontecer. Você precisa fazer a sua parte. Você precisa se posicionar. Uau. Aí eu falei, Senhor, não falei para ninguém, só falei eu e o Senhor, né? Então, vamos para casa posicionar e de lá para cá eu venho me posicionando. Amém. E aonde? Em um lugar de obediência, né? Em um lugar onde Deus diz, é aqui, vai para cá, vai para cá. E teve momentos, queridos, que eu preguei para uma pessoa. Teve momentos que eu fui convidada para ir em lugares que só tinha minha família a gente já vai 5, né? Então, glória a Deus por isso. E aí, mais 2 pessoas no culto, ainda uma senhorinha cochilando, mas eu tava lá pregando, empolgada, entendeu? Então, assim, se você não for fiel no pouco, Deus não vai te colocar sobre o muito. Exatamente. Se você não tiver a mentalidade preparada o suficiente para fazer como a pastora Cibele falou aqui nessa manhã, de construir tijolinho por tijolinho e celebrar, tá? A colocação desses tijolinhos, Deus não vai colocar você em lugares altos, porque você precisa ser forjado no seu coração. Você precisa ser forjado nas suas estruturas. Deus precisa, né, forjar o seu caráter. Porque se eu não tivesse preparado para pregar para um, até hoje eu prego para quanto tiver. Sem ninguém eu estou pregando, imagina para um, né? Então, se ele não estiver preparado para pregar para um, por que Deus te levaria para uma multidão? Porque um, queridos, pode ser uma multidão. Um pode ser uma multidão. Às vezes você ministra, quantas vezes eu ministro para uma mulher igual? Eu tenho uma aluna que ela foi minha aluna de mentoria individual e ela é bem famosa na internet, mas muito famosa, muito mesmo. E ela ministra para multidões e multidões e multidões. Se eu tivesse ministrado só para ela, pastora, eu já era uma mãe de multidões. Amém. Só para ela. Entende? Então, a gente precisa começar a perceber essa identidade que Deus tem colocado nas nossas vidas e a nos posicionar nesse lugar. Teve uma mulher que falou aqui, Agna, ela disse assim, mas como? Se o lugar onde eu tô, ninguém me apoia. Minha irmã, seja bem-vinda. Todo mundo começa assim, tá? Isso já é um sinal. Isso já é um sinal. Todo mundo é assim. Ninguém apoiou José lá na casa dele. Ninguém apoiou Davi. Sabe o que o irmão de Davi falou? O que você está fazendo na guerra, moleque presunçoso? Volta lá para sua meia dúzia de ovelhas. Foi exatamente assim que o irmão dele falou. E o irmão dele tinha visto ele ser ungido rei. Só que, queridos, as pessoas que você está esperando, Agna, muitas vezes não vai te apoiar. Não vai bater tapinha nas suas costas. E principalmente quando Deus te chama para algo, muito raramente vai ter pessoas que vão bater nas suas costas. Mas quando você estiver lá onde Deus te chamou para estar, então as pessoas vão dizer, rapaz, eu sabia que você ia dar certo. Né? Sabia que ia acontecer. Mas no decorrer da jornada, minha irmã, na maioria das vezes, é você e Deus. É você e Deus. E você precisa acreditar nos planos, nas promessas. Quando Jacó foi passar pelo Vale do Jaboque, ele ficou sozinho. Ele ficou sozinho. A família, os filhos, ele ficou sozinho. Tem coisas na nossa vida que a gente vai precisar enfrentar e se posicionar. Perfeito. E se a gente der desculpa que não tem ninguém para ajudar, né? É uma desculpa esfarrapada, porque o Senhor, Deus Altíssimo, o Rei da Glória, o Todo-Poderoso, aquele que é o autor e consumador da tua vida, aquele que é o Alfa e o Ômega, aquele que é o Todo-Poderoso,
Ele está com você. Então é Ele quem vai te sustentar, é Ele quem vai te levar para que você possa viver tudo aquilo que o Senhor já estabeleceu como plano, como projeto, como propósito para a sua vida. Amém. Só continue. E não tenha medo, queridos, de dar um passinho de cada vez. Um passinho de cada vez. Um tijolinho de cada vez. Não, sabe? Não despreze os pequenos começos. Eu vejo muita gente que não vai para aquilo que Deus tem para a vida delas, porque desprezam os pequenos começos, desprezam as pequenas jornadas que Deus tem para a nossa vida. Não despreze os pequenos começos. Comece onde você está, com o que você tem. Coloque seu tijolo de hoje. Celebre. Se você está em casa, arrumando a casa, cuidando dos seus filhos, celebre. Isso é um dos trabalhos mais poderosos que alguém pode ter. Na verdade, isso é um privilégio. E um privilégio de poucos, tá? Tem gente que gostaria de fazer, mas não pode. Porque tem que ir para a vida, para trabalhar. Conquistar o pão do dia, né? Dois segredos para essa moça que teve coragem de dizer aí que não tem quem apoia. O primeiro é: transforme a solidão em solitude. Em vez de você se sentir só, saiba que como que Davi chegou a ser rei? Quando ele estava sozinho no campo, desprezado, ele tinha Deus com ele. Ele aproveitava para aprender de Deus. Então, transforme solidão em solitude. E a segunda coisa, eu vou te dar uma chave para você conquistar o coração dessas pessoas à sua volta. É para todas aqui também, tá? É o Provérbios 3, do 3 ao 4. Olha, o que diz aqui, ó? Deixa eu abrir para ler ele todinho. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do seu pescoço, ó, como um colar. Escreva-os na tábua do seu coração. Então você terá o favor de Deus e dos homens. Olha só que forte. Isso é para todas nós aqui. Glória. Primeiro, transformar a solidão em solitude. E depois, você precisa ter amor e fidelidade para com aqueles que estão te acusando. Você precisa enxergar através deles e entender. Se você quiser viver dimensões na dimensão do espírito, então você precisa viver na dimensão do espírito. Então você não pode enxergar como o mundo vê, você precisa enxergar através. Por que eles estão fazendo isso? Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, amém, amém. Minha pastora maravilhosíssima do Senhor, ore por nós. Amém. Gente finalizar essa live, tá? Minhas irmãs que estão aqui nessa manhã, eu louvo a Deus pela vida de vocês. Que nessa manhã você pegue essa palavra e você coloque ela em prática, tá bom? Olha só, todos os dias eu vejo pessoas recebendo e pessoas que passam uma vida andando em círculo e falam assim: ah, minha vida não muda. Não muda porque você não coloca em prática. A palavra em prática muda a vida de qualquer pessoa no mundo. No mundo. E não importa o que ela viva, ela vai ter a vida transformada pelo poder da palavra de Deus. Mas o poder da palavra é na prática. Então, o que a pastora trouxe aqui nessa manhã, o que foi, né, gerado aqui nessa manhã pelo Espírito Santo do Senhor como resposta para a tua vida, que você olhe para essa palavra e que você entenda: Senhor, vou colocar essa palavra em prática. Amém. Vou te ajudar um pouquinho você colocar essa palavra em prática. Eu tenho um PDFzinho de Eu Sou Bíblico. Tudo aquilo que Deus diz que você é biblicamente, né? Da sua identidade. Um Eu Sou Bíblico, tá bom? O que é que eu vou fazer? Eu tenho um grupozinho de Telegram e eu coloco várias coisas assim, porque eu gosto muito da palavra em prática. Eu passei uma vida inteira ouvindo a palavra e eu falava: como que eu posso fazer? Mas eu não tinha quem me dissesse: ó, faz isso. Eu amo dizer: ó, vai aqui, ó, vai nesse caminho aqui, vai dar certo, né? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar esse Eu Sou, você vai imprimir ele. Ah, mas não tem impressora? Escreve. Aí você vai ser mais poderoso ainda. Escreve no papel. Já vai gravar. Prega na parede. E a partir de hoje, aqui agora, você todos os dias pela manhã, quando você acordar, que você for fazer seu devocional, a primeira coisa que você vai fazer, quando você for lá para escovar seus dentes, você vai colocar no banheiro esse papel. Amém. Você vai declarar o que Deus diz que você é. Porque nunca mais
você vai acreditar naquilo que as pessoas falaram a seu respeito, mas você vai colocar em prática de uma forma prática aqui dentro. Você vai repetir, 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 até que isso se torne internalizado dentro do teu coração. Olha, você repetir a palavra não muda Deus. Deus continua sendo o mesmo. Mas muda você. Porque quando isso aqui vira aqui dentro, que você entende quem você é em Deus, aí pronto. Aí você vai para um nível diferente, né? De Então, reino. esse PDF disponível, você vai fazer esse eu sou todo dia. Não é um eu sou só que você fala, né? Normalmente a gente faz nos treinamentos aquele eu sou que eu coloco os meus adjetivos, mas esse eu sou é o que Deus diz ao seu respeito, o que Ele fala na sua palavra ao seu respeito. Amém. Tá bom? Então ore por nós, pastora, em nome de Jesus. Amém. Eu vou fazer isso, tá, pastora? Glória. Vou botar lá no meu. Ai, obrigada, Senhor, pelo privilégio de sermos alimentados por Ti nesta manhã, Senhor. Sim, Jesus. Obrigada, Pai, porque o pão espiritual está sempre disponível na Tua mesa. E há sempre um lugar para cada um de nós, com o nosso nome. Obrigada por isso, Jesus, pelo livre acesso que Tu nos deste, Senhor. Obrigada, Pai, por nos amar como filhos amados. Por, Senhor, construir em nós, Senhor, por criar em nós, Pai, essa capacitação, Senhor. Obrigada, Espírito Santo, por gerar em nós, Pai, a disposição de viver isso. Sim, Jesus. Senhor, que cada um seja fortalecido no seu íntimo hoje, Pai. Para viver, Senhor, querendo Te amar, querendo Te agradar com todas as forças. E fazendo isso, Senhor, como? Vivendo o propósito que Tu gerou para nós, Pai. Que todos aqui, Senhor, nunca mais sejam os mesmos por causa daquilo, Espírito Santo. Por causa da transformação que Tu estás gerando através da nutrição que o Pai nos deu nesta manhã. Em nome de Jesus, Pai. Que haja gratidão nos corações, Pai. Que haja domínio, Senhor. Senhor, o exercício do dominar a alma esteja em cada um que está presente aqui hoje, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Transforma as mentes, Pai. Transforma os corações, Pai. Em nome de Jesus, que cada um aqui, Senhor, aprenda, Senhor, a vestir, Senhor, a armadura Tua, Pai. E possa viver, Senhor, guardando em suas mentes, em sua mente, Pai, o que Tu és, Pai, quem Tu és e quem Tu dizes que nós somos, Pai. Possa, Senhor, viver guardando o coração, Pai, de tudo aquilo que o mundo diz que ele é, Senhor, para que possa viver tudo aquilo que Tu diz que a pessoa é, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Que essa vestimenta da verdade, Pai, esteja cobrindo todo o corpo de quem está aqui, Senhor. Em nome de Jesus, e a partir de hoje, Senhor, liberado está sobre cada um, Pai. Novas sandálias, Pai. Uma capa linda de filho, Senhor. Um anel lindo de filha, Pai. Tudo que identifica, Senhor, a filiação, Pai. Nós declaramos unidos aqui, Tu és o nosso Pai. E nós recebemos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Aleluia. Recebemos em nome de Jesus. Louvado seja Deus, minha pastora, pela tua vida. Que o Senhor continue abençoando. Deixa eu tirar um print aqui, gente. Bora tirar um print em nome de Jesus. Coisa mais linda. Deus continue abençoando tua vida, Amém. Sua família, ministério. Que o Senhor continue te usando poderosamente. Que você possa ser uma voz profética para a nossa geração. Que muitas mulheres possam ser alcançadas. E com isso a gente sabe que famílias são transformadas através daquilo que Deus colocou dentro de você. Porque tem tesouros, né, palavras que Deus colocou dentro de você que não colocou em ninguém. Em ninguém. Né?
e que Deus possa te usar Amém. poderosamente. Eu louvo a Deus pela tua vida, por ter recebido aí esse convite. Espero que volte outras vezes, né? Amém, Nós vamos amém. remarcar em Vamos. nome de Jesus, viu? E estamos juntos nessa jornada. Gente, só lembrar que as inscrições para a imersão lá na Suíça tá aberta. Então, se você tem algum familiar, parente, a gente sempre tem, né? Algum parente que mora lá perto, você possa avisar, porque é uma imersão de alto impacto emocional. Trabalha com treinamento, né, de desenvolvimento dessa parte de desbloqueio emocional e tem sido muito precioso. Por quê? Hoje, dentro desse mercado, tem muita água suja, né? E uma das coisas que eu não abro mão são princípios e valores segundo a palavra de Deus. Amém. Então, tem sido algo muito precioso. E vou estar lá na Igreja da Lagoinha. O treinamento vai ser lá, na Suíça. Então, vai ser um tempo muito, muito precioso. Você tem algum parente aí, já avisa, porque vai ser bênção de Deus, tá bom? A gente tem aqui com a gente a Bruna e a Bianca, são lá da Alemanha e da França. Elas Olha aí, Se eu der vou pra lá, elas. vou lá na Alemanha e vou na França também. Não, Olha aí, vou glória dar a uma Deus. passeada. Amém, amém. Então, gente, ó, beijo com cheiro, um abraço bem apertado aí e um dia maravilhoso, guiada pelo Espírito Santo do Senhor, conduzida pelo Senhor, e coloca essa palavra em prática. Vou colocar lá agora o link do Telegram, vou fazer uma story bem rapidinho, coloco o link e já coloco lá o Eu Sou Bíblico, tá bom? Amém. Beijo. Beijo. Gratidão. Tchau.